Pode ser, meu amado. Bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos ainda nos estudos no livro de Marcos. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos. Ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Muito bem, agora nós estamos falando ainda de Jesus no finalzinho do seu ministério lá na Galileia. Daqui a pouquinho ele vai para Jerusalém, Judá, enfim, a Judéia, né? Mas antes disso, ele ainda está terminando o seu ministério na Galileia. O que acontece nesta passagem aqui é que os discípulos se achegam a Jesus e eles orgulhosamente dizem que eles encontraram uma pessoa, um homem, que estava fazendo exorcismo, que estava expulsando demônios em nome de Jesus. E eles fizeram o quê? Eles proibiram este homem de fazer aquela ação. Jesus não gostou muito disso. Por quê? Não proíba, não faça assim. Exatamente porque as pessoas, mesmo que não estejam naquele grupo seleto, né, dos 12 apóstolos, dos 12 discípulos, eles também estavam ao lado de Jesus, estavam fazendo as coisas, a obra de Jesus, apesar de não serem companheiros dos 12. O que nós vemos aqui é uma atitude muito comum em alguns lugares. Ele não é do meu grupo, ele pode fazer milagre, ele pode participar de toda esta obra, dos dons que são dados àqueles que seguem o Jesus? Claro que sim, é óbvio que sim. Então, existe uma situação em que muitas pessoas acham o seguinte: se não é do meu grupo, não pode fazer isso. Amados, não funciona desse jeito. O reino de Deus, ele tem muitos trabalhadores. Eles têm muitas pessoas trabalhando em diversas searas, em diversos apriscos. E todas estas pessoas também creem. E porque creem, também fazem a obra do reino, a obra de Cristo. E aí, Jesus diz o seguinte: não, a diferenciação é feita desta maneira. Quem não é contra nós é por nós. Agora, quem conosco não ajunta, espalha. Então, esta é a forma de observar. Ele está fazendo a obra? Está. Não interessa se ele é ou não do meu grupo. Interessa que ele está fazendo e está fazendo muito bem o que é necessário fazer. Portanto, não deve ser combatido, não deve ser proibido. Muito pelo contrário, deve ser apoiado. Mesmo que não esteja no nosso ministério, mesmo que não esteja na nossa igreja, mesmo que não esteja do meu grupo, ele tem que ser apoiado porque ele está trabalhando para o reino. Bom, nisto começa a se discutir o que é serviço e o que é tropeço. Então Jesus tem alguns ensinamentos muito importantes neste ponto. Né? Ele explica que servir ao reino não é só fazer grandes obras, não é só fazer coisas imensas. Não. Às vezes, meu querido, a necessidade de uma pessoa é de um copo de água. A necessidade de uma pessoa é de uma palavra. A necessidade de uma pessoa é de um ensinamento. A necessidade de uma pessoa é de um apoio, de um suporte. Às vezes você não precisa fazer um milagre suntuoso, multiplicar pães. Não. Às vezes o que você precisa fazer é uma palavra, um abraço, um enxugar de lágrimas. Então, servir ao reino não é só fazer grandes coisas. Servir ao reino é fazer o que precisa ser feito. Esta pessoa que está fazendo o que é preciso ser feito,
ela com certeza, garantida por Jesus, não pela minha palavra, nem pela tua palavra, nem pela palavra do pastor da igreja, não, garantida pela palavra de Jesus. Esta pessoa que serve ao reino e que às vezes faz isso com uma oração, às vezes faz isso com uma conversa, com um suporte, com um apoio, com um copo d'água, esta pessoa terá recompensa nos céus. Terá um olhar diferente por Jesus. Jesus vai olhar por ela de uma forma diferente porque ela está fazendo um serviço. E aquilo que for necessário, aquilo que for preciso. Eu preciso varrer a igreja. Esse é o serviço que eu preciso fazer. Eu preciso passar pano no banheiro da igreja. Esse é o serviço que eu preciso fazer. Eu preciso consolar o irmão numa determinada... Esse é o serviço que precisa fazer. Eu preciso levantar de madrugada para orar por este ou por aquele. Esse é o serviço que precisa fazer. E esse servir é que terá recompensa. Não é só o grande serviço. É também fazer grandes coisas? Claro que sim. Mas Jesus é que vai nos direcionar por aquilo que nós estamos fazendo. Entretanto, de uma outra forma, é preciso tomar muito cuidado com o seguinte. Se naquilo que eu estou fazendo eu acabar prejudicando alguém, fazendo alguém tropeçar, e o que a palavra está dizendo aqui em relação a tropeçar? O que é tropeçar? Tropeçar é fazer pecar, é fazer alguém sair do caminho, é fazer alguém se indispor, é fazer alguém pecar. Esta pessoa vai receber sobre si as consequências do que ela fez. Um inocente foi levado para o mau caminho. É você que vai responder por essa vida. Um inocente está pecando. É você que vai responder por isso. Porque foi você que ocasionou isso, que levou a pessoa a fazer aquela loucura, aquele pecado. Então, Jesus, ele dá uma figura muito forte aqui. Melhor seria se essa pessoa fosse amarrada numa pedra e jogada e lançada ao mar nas profundezas, ou seja, ela seria afastada, ela seria levada para o escuro, para um local onde não há volta. Tá? Então, a imagem aqui é muito grande. Por um lado, eu tenho, se eu fizer qualquer coisa que seja útil para o reino, eu terei recompensa. Mas, se eu fizer alguém se desviar, este alguém, essa vida de alguém, será cobrada de mim. Então, isso é muito importante. E ele aproveita e diz, não é só para outra pessoa, é em relação a você também. Então ele diz, olha, se as tuas mãos te fizerem pecar, tira as mãos. Se os teus pés te fizerem pecar, tira os pés. Se os teus olhos te fizerem pecar, tira os olhos. O que quer dizer isso? Mãos, pés, olhos. Aqui, as mãos, os pés e os olhos estão representando coisas diferentes. Então, se as minhas mãos me fizerem aquilo que eu faço, porque eu faço com as mãos, né? A gente faz as coisas com as mãos, a gente realiza as coisas com as mãos. E então, se eu faço um pecado, se o meu agir é um agir pecaminoso, então era melhor não ter mãos, era melhor não fazer. Corta a mão. Isso que ele está dizendo. Se eu estou me encaminhando, porque os pés aqui estão remetendo ao caminho, às veredas que não são veredas próprias, o caminho correto. Se eu me desviar do caminho, é melhor que eu não tivesse pés para andar para fora do caminho. Então, corta o pé. É isso que ele está dizendo. Se os meus olhos me fizerem pecar, o que são os olhos? Nós, às vezes, pecamos pelo olhar, porque dizem alguns que os olhos não veem, o coração não sente. Ou seja, eu estou captando o mundo, estou desejando, eu estou tendo paixões que não são próprias. Então, era melhor ser cego, era melhor não ver o pecado, era melhor não desejar o pecado. Então, o que Jesus está dizendo aqui para mim?
Se eu estou fazendo, era melhor não ter mãos. Se eu estou andando, era melhor não ter pés. Se eu estou desejando, se eu estou vendo, querendo, era melhor não enxergar, não ter olhos. Então é isso que ele está dizendo. É esse tropeço que tem que ser evitado. Tem que ser evitado a qualquer custo para que nós não percamos a nossa salvação. Aí ele passa a discutir uma outra questão. Veja, o que acontece aqui é que Jesus termina o seu ministério na Galileia. Então nós estamos chegando à última parte, ao último estado agora do ministério de Jesus. Ele terminou o que ele tinha que fazer na Galileia. Então agora ele está indo para a Judéia e para a Pérea. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Ele realizou o maior ministério, o grande ministério de Jesus, foi aqui, na região da Galileia. Então aqui está o mar da Galileia e aqui está a Galileia. Cafarnaum, Caná, Nazaré, tudo aqui. Muitas vezes ele foi para fora, ele foi para Tiro, Sidom, lá na Fenícia. A gente viu que ele foi aqui em Cesareia de Filipe, a gente viu que ele andou por Gadara, ele andou por Decápolis. Então ele fez, todo o seu ministério estava acontecendo em toda essa região aqui, né? Betsaida, enfim, Magdala, toda essa região aqui foi que Jesus realizou o seu ministério até agora. O que vai acontecer daqui para frente? Jesus está descendo, ele vem pela Pérea, ele vem aqui, ó, o rio Jordão está aqui bem no meio, dividindo a Judéia da Pérea. Então ele está vindo por aqui. Em cima nós temos a Samaria, e lembre-se que ele passou por lá também. E embaixo nós temos a Judéia propriamente dita, e aqui nós temos Jerusalém. Então, o que está acontecendo? Jesus termina o seu ministério daqui, ele está descendo pela Pérea e ele vai agora para a Judéia, ele vai para Jerusalém. E quando ele está saindo da Galileia, indo para esta região, os fariseus, os escribas, começam a discutir com ele uma coisa que era uma discussão perdida. Por que uma discussão perdida? Porque existia entre os escribas, entre os fariseus, existiam as chamadas escolas dos escribas, daqueles mestres da lei. E na época de Jesus, quando Jesus estava no seu ministério físico aqui na Terra, existiam duas grandes escolas. Um mestre chamado Hillel e um mestre chamado Shammai. Quando eles fizeram a pergunta para Jesus sobre o divórcio, eles queriam pegar Jesus. Qualquer que fosse a resposta de Jesus estaria errada. Por quê? Porque eu tenho duas escolas, eu tenho duas formas diferentes de ver as coisas. Então, o que a escola de Hillel falava sobre o divórcio? Ele falava o seguinte, que o homem podia despedir, podia se divorciar da sua mulher quando ele quisesse, no momento que ele quisesse e pela razão que ele achasse melhor. Então, não havia nenhuma proteção à mulher, à esposa. Ela podia ser despedida a qualquer momento pelo seu esposo, mesmo que não tivesse feito qualquer coisa errada. Por outro lado, nós tínhamos a escola do Shammai. Shammai era um outro mestre da lei, era um outro escriba, tinha uma outra escola que explicava o seguinte: não, gente, não dá. O homem não pode mandar embora a sua esposa por qualquer razão. Vamos observar o que Moisés falou e qual a razão que justifique a dispensa, o divórcio pelo homem em relação à mulher. Simplesmente tem que ser uma causa profunda, uma causa grave. Não é porque ele não gostou do tempero da comida que vai justificar o divórcio, que era o que Hillel falava. Então, existia duas escolas. Se nós formos observar,
no Novo Testamento, Paulo vai falar mais na frente, que se justificaria a separação, o divórcio, se a mulher não fosse convertida, se a mulher não estivesse no mesmo espírito que o esposo na conversão. Jesus não diz nem isto, nem aquilo, nem aquele outro. Ou seja, não é Hilel, não é Shammai e também não é Paulo. Paulo explica diferente do que Jesus explicou. Jesus lembrou Gênesis, onde diz que o homem e a mulher, eles deixarão os seus pais, a sua família, se unirão e formarão uma nova família. Ou seja, eles se unirão e serão uma só carne. Que não separe o homem aquilo que Deus juntou. Então, para Jesus, nenhuma posição era correta. Ele explica aquilo que está no Gênesis. Ah, mas Moisés permitiu. E ele diz, Moisés permitiu pela dureza do coração das pessoas. Lembre-se que eles estavam saindo do Egito, eles estavam no deserto e eles eram duros de coração. Então, por causa da dureza do coração deles, é que Moisés permite isso. Mas não é a noção original, não seria o ensinamento original. Logo em seguida, acontece uma outra circunstância. Jesus está passando pelos lugares e as pessoas não vinham só elas, os adultos, homens e mulheres, atrás de Jesus, atrás dos seus ensinamentos, atrás das suas bênçãos, atrás da sua cura, atrás dos milagres. Não. Elas levavam os seus filhos. As crianças eram levadas para Jesus para que Jesus as abençoasse. Na cultura da época, quando alguém tinha uma autoridade, uma ascendência sobre as crianças, sobre os filhos, ele abençoava. E eles entendiam que esta bênção era uma bênção profética. Ou seja, aquilo que eles abençoassem seria o que aconteceria com aqueles abençoados. Então, o que eles faziam? Eles sabiam dos poderes de Jesus, eles sabiam da cura, dos ensinamentos, dos milagres, eles sabiam isso tudo. Então, eles levavam seus próprios filhos para que Jesus as abençoasse. Então, Jesus as tocava, conversava com elas e as abençoava. E as pessoas não queriam que isso acontecesse. As pessoas não queriam que isso se desse com as crianças. Então, Jesus disse o seguinte, não, desse jeito não. Deixai vir a minhas crianças e não as impeçais, porque de tais, ou seja, das crianças, é o reino de Deus. E aí a gente fica pensando, mas pera lá, como assim das crianças é o reino de Deus? Nós precisamos agora entender o que ele quis dizer com esta figura. O que ele quis falar com é das crianças o reino de Deus. Vamos observar a característica das crianças e aí a gente vai entender por que as crianças são o reino de Deus. Quando nós temos uma criança, você pode observar os seus filhos, os seus irmãos mais novos, as crianças que tem em torno de você. Você vai perceber que ela tem algumas características que devem ser as características dos discípulos, as características dos servos de Deus. Eles são inocentes, não há maldade nas crianças. Não tem maldade no agir da criança, não. Ela aprende a maldade depois com a idade, mas na sua forma primitiva, na sua forma primária, a criança é inocente. Ela não vê maldade e ela não pratica maldade, a não ser que ela aprenda isso. Ela é confiante, ela confia nas pessoas. Tanto é que a gente tem que tomar bastante cuidado para que um maldoso, uma terceira pessoa, não prejudique as nossas crianças. Né? Ela confia no que as pessoas estão falando, fazendo. Ela não tem dolo. Ela não tem malícia, ela não tem maldade. Ela é humilde.
ela ainda não está se preocupando com status, com posição, com dinheiro, com riqueza. Não na sua prova mostra primitiva. Pode ser que mais para frente ela aprenda a ser diferente, tá? Mas uma criança mesmo, ela é humilde. Ela tem dependência do pai, da mãe. Ela depende, ela sabe que precisa, ela fica buscando aceitação, ela fica buscando referência, ela fica buscando a presença de, porque ela se sente segura na presença do pai. E elas são receptivas, elas aceitam o que nós falamos, elas não têm preconceitos, elas não são preconceituosas. Estas são as características de um servo de Deus, de um discípulo verdadeiro de Deus, de um discípulo de Jesus. Então, quando ele diz gritais é o reino de Deus, significa que estas são as características que nós devemos buscar alcançar ou retomar. Quando nós éramos crianças, nós tínhamos essas características. Nós precisamos tê-las de novo para sermos servos melhores no reino de Deus. E por último, nós temos aqui uma passagem interessante, que é quando uma pessoa vem e se dispõe a seguir Jesus e se dispõe a saber como ele vai adquirir vida eterna. Então, essa passagem ela está dividida em 3 partes principais. Primeiro, as exigências do verdadeiro discípulo para alcançar vida eterna. Segundo, os perigos da riqueza, os perigos de um pensamento equivocado e materialista em relação ao reino de Deus. E, por último, as consequências, que seria o galardão da renúncia. Então vamos rapidamente a cada um deles, porque é o que nos interessa agora. Em relação à exigência, né, ele se refere a Jesus como bom. E Jesus diz, não, só Deus é bom. Veja, se nós formos ver a nossa natureza humana, ela foi aos poucos sendo depravada, sendo perdida na sua característica mais básica, que é a bondade. A gente acabou de falar das crianças. Então, Deus não. Deus, em essência, é bom. Jesus, como tem a mesma natureza, então, em essência, ele também é bom. Quando nós nos colocamos no caminho e à mercê, sob o controle de Deus e de Jesus, nós começamos a desenvolver uma natureza parecida com a dele. O que quer dizer isso? Uma natureza boa, uma natureza perfeita. Então, à medida em que nós vamos caminhando, o nosso caminhar dentro do nosso desenvolvimento, no caminho de Deus, do reino, nós vamos em direção a essa perfeição de Deus, a essa perfeição de Jesus. Um dia nós vamos chegar lá, mas nós estamos no caminho. Por quê? Porque nós estamos buscando o caráter de Jesus, a natureza de Jesus. E isso nós devemos fazer não só com os nossos pensamentos, as nossas emoções, mas também com as nossas ações. Então nós estamos caminhando para o bom, nós caminhamos para o perfeito, porque nós estamos nos transformando passo em passo na natureza, na perfeição de Deus e de Jesus. Eventualmente, nós vamos chegar num estado muito próximo, mas não à perfeição de Deus, à perfeição de Jesus. Só Deus é bom. Os mandamentos que Jesus diz para este jovem seguir não são os mandamentos que os fariseus explicavam. Lave a mão, observe o sábado. Não. Se você observar, o que ele está dizendo? Não mate, não roube, honre, faça assim, faça assado. Ora, se você olhar, são os 10 mandamentos. São, na verdade, as leis de Moisés. Então, as observações aqui são observações da lei de Moisés.
e não aquelas regras impostas pelos fariseus, porque isto são regras equivocadas. Mesmo assim, Jesus disse o seguinte: então, se você desejar mal a alguém, você já fez isso, porque você fez isso em pensamento. Ou seja, ele foi na profundidade do mandamento e não naquela superficialidade dos escribas e dos fariseus. Então, essas são as exigências. São exigências muito profundas que nós devemos ter para alcançar o reino de Deus, a salvação. Muito bem. Num outro sentido, Jesus disse: vai, vende tudo que você tem, vamos ver até que ponto você então está disposto a cumprir os mandamentos, a cumprir as regras que você já conhece. Vai, vende tudo que tem, dê aos pobres e depois venha e me siga. E o jovem não ficou muito feliz. Por quê? Porque ele era rico. Então, o que nós vamos observar aqui? Primeiro, o jovem, ele cumpria toda a lei? Sim, ele era um observador da lei. Ele observava, ele fazia tudo aquilo que era necessário ser feito. A sua busca, a busca desse jovem pelo reino, era uma busca honesta. Era uma busca genuína, ele estava fazendo aquilo porque efetivamente era isso que ele queria. Ele não estava equivocado na sua busca. Mas ele ainda é imaturo, ele era muito jovem, ele não entendia a amplitude do que ele tinha que fazer, a amplitude do sacrifício, a amplitude da entrega. Isso ele não sabia ainda. Ele não quis entregar a riqueza, por quê? Porque ele ainda tinha na riqueza o seu porto seguro, ou seja, ele entendia que a riqueza era uma segurança para ele. Se alguma coisa não der certo, ele sempre poderia voltar para casa e ter o dinheiro ali, ter as riquezas, os bens materiais. Então Jesus mostrou para ele que entre o material e o espiritual, ele ainda optava pelo material. A riqueza ainda era mais forte. Daí, quando Jesus diz: é impossível um camelo passar pelo fundo da agulha. O que é o fundo da agulha? Aqui nós temos uma fotografia de um dos muros de Jerusalém, onde tem um camelo, que o camelo, tentando passar um portão. Esse portão era conhecido como agulha. Era um portão menor, junto, ao lado, junto com o portão grande de uma cidade. Todas as cidades eram muradas e elas tinham portões. Durante o dia, esses portões eram abertos e as pessoas iam e vinham, e cavalos, cavalo não, né? Porque naquela época cavalo era um pouquinho reservado para guerra. Mas camelos e carroças e coisas assim passavam por ali. Tinha como passar. Durante a noite, fechavam-se esses grandes portões e abria-se um portão menor. É deste portão que Jesus está falando. É deste portão. Então, dizia, como é que um camelo vai passar por um portão? Ele não pode passar. Camelo é um animal de carga. Ele levava as cargas. Então, o que acontece aqui? Se você quer carregar a riqueza, você não consegue passar pela porta estreita. A porta estreita vai você. Nem os teus pecados vão junto. Por quê? Porque para passar pela porta estreita, você já deve ter deixado os teus pecados aos pés da cruz. Então é isso que ele está dizendo. Ele está falando contra a riqueza? Não, ele não está dizendo, para ser salvo você não pode ser rico. Não, não é isso que Jesus está falando. Muitas pessoas têm dinheiro e usam o dinheiro para o seu ministério, para o reino de Deus. O que ele está dizendo é que se a pessoa se apega à riqueza, se apega ao material, é porque ela não dá importância ao espiritual. É isso que Jesus está dizendo. É esta visão material e espiritual que Jesus está falando. Se eu estou me apegando ao espírito, eu posso ser rica, não tem problema, porque a riqueza para mim não faz tanta importância.
importante é o espiritual. Agora, se eu estou me importando com a riqueza, significa que eu estou relegando a um segundo plano o espírito. E aí sim, aí eu não consigo passar pela porta estreita. Certo? Finalmente, quando ele fala de galardão, logo em seguida, então, os apóstolos dizem, bom, Senhor, quem pode se salvar? Né? Nós deixamos tudo para te servir, para te seguir. Então Jesus explica o seguinte, né? Que, veja, apesar de que, a gente está vendo isso, os apóstolos eram imperfeitos, eles às vezes não entendiam coisas muito óbvias, às vezes eles eram difíceis de tratar, às vezes eles agiam de forma absurda. Mesmo assim, eles foram capazes de fazer um sacrifício enorme. Foi um sacrifício sincero, foi um sacrifício honesto, foi um sacrifício. Eles deixaram tudo para seguir Jesus. E Jesus então explica para eles o seguinte: em verdade, digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já nesse tempo, em casas, irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no mundo vindouro a vida eterna. Amado, você pode ter deixado a tua família, mas você ganhou outra família. Você ganhou uma família espiritual. Você pode ter deixado os teus campos, o teu trabalho, mas você ganhou outros campos, outras searas, onde plantar e onde colher, onde trabalhar e receber vidas humanas, onde receber tesouros espirituais. É disso que Jesus está falando. Vocês perderam o material, mas vocês ganharam o espiritual. Vocês são irmãos, vocês têm uma casa, que é a casa, que é a casa de Deus, né? A nossa casa aqui, igreja, e a nossa casa lá nos céus, com ruas de ouro, né? E mesmo que com perseguições, nós temos no mundo vindouro a vida eterna. Amém, queridos? Bons estudos.